Oi, Lucas Soares aqui. Bom, no vídeo de hoje eu vou falar sobre o problema do hedonismo. Mas antes de entrar propriamente qual é o problema do hedonismo, vamos falar um pouco o que é o hedonismo. Bom, a palavra hedonismo, ela é de origem grega, né, etimologicamente falando. E ela significa prazer ou prazeroso. E o ismo do hedonismo significa ideologia ou seita, mas a ideia é a ideologia do prazer. É, isso é hedonismo, essa busca pelo prazer. Mas quando a gente usa hoje, né, no dia a dia aqui no Brasil, a gente fala hedonismo como a busca do prazer acima de tudo. Bom, e eu vou falar um pouco da minha vida, né? Sobre o que o hedonismo tem a ver com a minha vida e por que eu acho que ele é um problema. Quando eu era mais novo, nos meus 20 e poucos anos, 20, 22, 24 anos, eu era bem hedonista. Eu era muito hedonista. Mas eu não tinha noção disso, eu não tinha noção que o que eu estava fazendo era hedonismo. Eu simplesmente fazia e pronto. E como é que era o meu hedonismo? É, Era com as drogas, era com festa, era noitada, balada, barzinho, era isso. Esse era o meu hedonismo. Porque eu tinha, e ainda tenho, né, mas eu tinha mais conflitos íntimos, problemas de autoestima. É, e aí a maneira de eu tentar resolver era buscar um prazer que amenizasse, né, essa, esses problemas íntimos. Até porque a gente quando faz, a gente vai para a escola, a gente não tem curso de como lidar com o ser humano, como lidar consigo mesmo. A aula de desenvolvimento psicológico 1, a gente não tem nada disso, nada. Desenvolvimento da personalidade, nada, não tem nada disso. A gente simplesmente aprende sobre matemática, português, biologia, química, mas nada sobre nós mesmos, no sentido de conhecer a gente psicologicamente falando, né? Conhecer o nosso mundo mental. Bom, então, como um bom brasileiro, eu cresci e comecei cheguei perto dos meus 18 anos, com 17 anos eu já saía à noite para beber já. Antes de fazer 18 eu já tinha eu já era livre para conseguir fazer esse tipo de coisa. Assim, meio escondido, né? Porque os meus pais eles meio que faziam vista grossa. Assim. Então eu passei meus 19, 20 e poucos anos em barzinho, bebendo com meus amigos. E isso era um movimento hedonista. Essa falta de lidar com os meus problemas íntimos fazia eu querer buscar algum tipo de prazer. Porque a gente está ferrado, cheio de problema. E aí tem que trabalhar e estudar, e coisa que não é legal, que é trabalho. Mas que trabalho hoje eu vejo como uma coisa boa. Mas na época trabalho significava trabalho, assim, escravidão quase, tá entendendo? Ter que fazer um bagulho que eu não tava afim. Pra em algum momento eu conseguir ter dinheiro e descontar no prazer, tá entendendo? Então a minha vida basicamente era essa. E eu tinha esse movimento hedonista de ter que passar no dia a dia e mimimi e briga e discussão, não sei o que, pra final de semana eu extrapolar no prazer.
E se as pessoas acham isso bom, isso certo, não tem problema nenhum. Eu não estou aqui dizendo que isso está errado. Eu só acho que a gente tem que ver a saúde, até que ponto o hedonismo ele é prejudicial à saúde, e aí já é errado. Mas na minha experiência, eu acho que o hedonismo é um problema. Pelo que eu vejo, o hedonismo é um problema. Mas por quê? Quando a gente fala de hedonismo, a gente fala então que um sentido da vida é a busca do prazer. E isso às vezes, no meu caso, eu vejo que não era uma coisa que eu tomei a decisão que não, o sentido da minha vida vai ser o prazer. Mas eu vejo que isso acontece na sociedade e é muito comum, e as pessoas vivem só para o prazer, tá entendendo? A busca do dia a dia das pessoas é terem prazer. Prazer com drogas, prazer sexual, ou uma pessoa que não consegue ter uma conversa séria, mais profunda, ela só fica falando piadinha e a vida é uma zoação, tá entendendo? Sempre para sustentar o humor numa condição de engraçado, que cause prazer, de divertido, descontraído, sempre buscando prazer, assim. E escondendo os problemas internos. Porque não consegue lidar com os problemas internos por ignorância, ou porque não quer mexer com isso, porque mexer com o problema dá trabalho e a gente sente a dor do problema. Então eu vejo que o hedonismo foi uma coisa que eu fui muitos anos da minha vida e que eu acho um problema. E eu não estou dizendo que eu estou certo, mas que eu acho um problema. E não é porque eu em nenhum momento eu decidi, mas porque as pessoas são assim. E eu, observando o exemplo das pessoas, aprendi que isso era normal e fui assim também. E é até engraçado, porque hoje eu faço força para eliminar o máximo de hedonismo possível da minha vida. Porque não é inteligente. Minha opinião. E aí eu vejo uma coisa, um segundo problema, que é gravíssimo, é sobre confundir prazer com felicidade. O prazer, ele é uma coisa que vem fora da gente e a gente sente. Por exemplo, eu vou lá, pego uma Coca-Cola e tomo aquele negocinho docinho, geladinho, ó, é ótimo. E eu gosto de Coca-Cola até hoje. E causa prazer, eu sinto prazer em tomar Coca-Cola. Por exemplo, o sexo é uma coisa que dá prazer, tá entendendo? Tem uma outra pessoa que tu interage com ela e tu sente prazer com ela. Mas isso é uma coisa que vem de fora para dentro, tá entendendo? É uma coisa que alguma coisa de fora acontece, que interage contigo, te estimula e tu sente prazer. E a felicidade, ela é uma coisa de dentro para fora. Tá entendendo? É uma coisa que tu sente aqui dentro, e isso vai para fora e tu se sente feliz. É um exemplo bem clichê assim, né? A velhinha que não consegue caminhar rápido, precisando atravessar a rua. Tu vai lá e num movimento nobre, num movimento de intenção pura, abnegado, sem esperar nada em troca, tu vai lá, ajuda a velhinha a atravessar a rua. E ela te agradece. E aquilo gera um sentimento de felicidade, porque tu sente que tu fez aquilo de coração aberto, tá entendendo? Então aquilo te causa uma felicidade. Então é uma coisa que é uma ação que tu fez, construiu
e o resultado dela é um despertar de felicidade. E não que tu foi lá, pegou uma Coca-Cola, passou pela língua e tu sentiu que era doce e aquilo te causou prazer. Tá entendendo? É uma diferença gritante de dentro para fora e o de fora para dentro. E hoje eu vejo que as pessoas elas falam assim, não, que eu quero ser feliz e não sei o que, e fica correndo atrás do prazer, do prazer, do prazer, do prazer, porque elas não entendem uma diferença que é básica, sabe? A lavagem cerebral ela funciona em cima da palavra, tá entendendo? Tu pega uma palavra que tem um significado, tu distorce ela e aí tu faz uma lavagem cerebral. Quando tu pega uma palavra que é felicidade e fica usando no lugar do prazer, não, eu tô sendo feliz, mas não é prazer, tá entendendo? Felicidade é uma outra coisa. E pra acabar, o prazer ele é uma coisa que é momentâneo. Por exemplo, eu fumava maconha. E aí eu fumava, ficava chapado, dava um relaxamento corporal, uma tranquilidade mental, e eu sentia prazer em ficar naquela condição viajando, e eu tinha prazer. A hora que acabava o efeito da maconha, acabou o prazer, acabou o fim. E a felicidade é uma coisa que te desperta de dentro para fora, mas ela não acaba, tá entendendo? Claro que tu tem um pico no início, quando tu sente felicidade, e depois a vida te engole com outros problemas e aquilo passa. Mas intimamente fica o resquício da felicidade que tu sentiu naquele momento que tu fez uma boa ação, uma ação nobre, tá entendendo? Então a felicidade no sentido de trazer uma completude, ela é muito maior, ela é muito mais completa, porque tu exige um esforço nosso, constrói uma coisa que te desperte felicidade, e aí aquilo, tu vai lembrar daquilo que tu ajudou a velhinha a atravessar a rua e tu ficou feliz com aquilo para sempre. E eu consigo lembrar dessa minha boa ação e sentir felicidade. Tá entendendo? Então fica na memória a felicidade. Agora, eu não consigo lembrar de quando eu fumei maconha e ficar chapado e sentir prazer. Isso não existe. Então a felicidade tu consegue carregar ela muito mais tempo. Ela te completa de dentro para fora. E te livra do vazio existencial, da melancolia. Até o próprio Dalai Lama ele fala que eu já li o livro dele, a Arte da Felicidade, e ele fala que a felicidade é o caminho da evolução. Tá bom? Então tá, o meu vídeo de hoje era falar sobre isso, falar sobre o problema do hedonismo, o que eu vejo assim hoje na sociedade, as pessoas elas nascem e vê as pessoas fazendo e sai fazendo igual, fica nesse automatismo da vida. E aí eu venho falar aqui o que eu vejo do problema do hedonismo. E é isso, tá bom? Curtem o vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem, comentem, façam tudo isso, tá bom? Valeu!